Na última semana, o governo federal anunciou o lançamento da primeira nova nota de real dos últimos 18 anos. Se trata de uma nota de R$200 com o lobo guará estampado na cédula e que deve entrar em circulação até o final de agosto. Essa medida ela é, por consenso, uma medida inflacionária, mas apesar disso, o Banco Central se pronunciou e trouxe alguns argumentos que até fazem algum sentido na prática, mas que no final do dia ali revelam a nossa velha mania de combater as consequências e não as causas. Por isso, no vídeo de hoje, a gente quer explorar um pouco mais dessa história e trazer para vocês uma visão de como, embora a primeira consequência dessa medida pareça ser interessante, as segundas e terceiras consequências podem não ser tão boas assim. Antes da gente mergulhar um pouco mais nessa pauta, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações ali no sininho, obviamente para você não perder outros assuntos e outros vídeos com temáticas tão interessantes quanto essa, e não deixe de curtir esse vídeo também. Isso vai fazer com que ele seja melhor ranqueado aí pelos algoritmos e ele apareça para mais pessoas para as quais ele pode ser relevante. Bom, em linhas gerais, com essa medida foram impressas 450 milhões de novas cédulas, o que representa aí cerca de 90 bilhões de reais. E para que todo esse processo possa acontecer, desde a impressão até a distribuição dessas novas notas, serão investidos aí pouco mais de 100 milhões de reais. O que, pensando bem, se fosse uma estratégia de vendas ou de marketing, daria um ROI incrivelmente bom. Infelizmente, não. Em relação aos motivos apresentados pelo Banco Central, o principal deles foi de que essa movimentação, essa manobra, ela se justifica porque ao longo dessa crise que nós tivemos com o corona, houve o que a gente chama na economia de entesouramento, que é basicamente quando as pessoas elas buscam, né, a liquidez de seus ativos para que elas possam se resguardar de alguma forma. Para que vocês tenham uma noção do quanto isso representa na prática, o PMPP, que basicamente é a sigla ali para papel moeda em poder do público, que estava em circulação antes da crise, era algo próximo a 210 bilhões de reais. Após a crise, ou melhor, durante a crise, afinal de contas ela não acabou ainda, esse valor ele já está em aproximadamente 277 bilhões de reais, o que é um aumento bastante considerável, principalmente se a gente considerar a duração da crise até agora. E, em linhas gerais, todos os argumentos do Banco Central derivam dessa ideia. Apesar dos argumentos, e como eu já disse, na prática, parecerem fazer algum sentido, foi inevitável que surgisse algum nível de preocupação entre os especialistas e até mesmo entre o público geral, porque afinal de contas nós já vimos parte desse filme na época do Plano Real, e isso definitivamente reabre um precedente. E isso tudo porque na prática e de maneira bem simples, né, o dinheiro atual ele perde de certa forma o seu valor quando se tem um novo dinheiro sendo injetado na economia. Questionado sobre o efeito inflacionário que essa medida poderia causar, a diretora do Banco Central, Carolina de Assis Barros, se manifestou em nome da instituição, dizendo que o valor da economia brasileira se mantém o mesmo e, por consequência, a inflação se mantém controlada. Dando ênfase nesse discurso de que não existe relação entre a inserção da nova cédula no mercado e o sistema de metas para controle da inflação. Da nossa parte, existe uma certa concordância quanto à criação de demanda por novas cédulas, mas essa demanda ela não pode ser vista, em medida nenhuma, como a causa dos possíveis problemas que a gente vai ter com essa manobra. Ela é já a consequência de um problema antigo que obviamente não vem sendo combatido, não vem sendo resolvido. Nós poderíamos trazer aqui inúmeros fatores que corroboram essa visão, mas para a gente se apegar a apenas um deles, inclusive até contra-argumentando o discurso do banco, um dos principais motivos pelo qual se faz necessário essa impressão, essa inserção das novas notas, se dá pelo fato, e lembrando que esse é um argumento do banco, de que parte das pessoas que estão demandando isso são aquelas que estão recebendo o auxílio emergencial. E é justamente nessa parcela de pessoas onde a gente tem um problema estrutural, já que uma parcela considerável das pessoas que recebem o auxílio emergencial hoje são absolutamente desbancarizadas. E para que vocês tenham uma noção da grandeza de valores aqui, a gente está falando de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas, inclusive, devido à falta de regularização fundiária e o excesso de dificuldade e burocracia para registro de propriedade privada, que é bastante comum em alguns estados, muitas dessas pessoas nem sequer têm um endereço. E um ponto interessante que cabe aqui nesse raciocínio, sem dúvida nenhuma, que se essas informações pareceram novidade para você, acaba corroborando o resultado de uma pesquisa que foi feita em 2017 com cerca de 38 países, que mostrou que o Brasil ele é o segundo pior país no que diz respeito à noção da própria realidade. E, obviamente, isso dita muito das nossas percepções a respeito daquilo que o governo faz e daquilo que o governo deixa de fazer. Essa pesquisa ela se chama Os Perigos da Percepção. Nós vamos deixar alguns links aqui na descrição para que você possa se inteirar um pouco mais do assunto. Em resumo,
Todos esses são pontos que demonstram, né, a falta de liberdade econômica que existe no país e o excesso de interferência do Estado, o que tem se provado de forma consistente e repetidas vezes ao longo da história um modelo absolutamente letal para as nações que mais se sujeitam a ele. Para além desses pontos que nós trouxemos aqui, obviamente ainda existe muita especulação a respeito de quais serão os reais impactos dessa medida, já que é algo que, embora nós possamos de certa forma palpitar com base em experiências passadas, a gente precisa observar o desenrolar dessa história para entender como de fato na prática as coisas vão acontecer. Mas independente disso, a gente quer saber o que você acha dessa medida, faz sentido, não, a inserção de novas notas de fato corrige o problema, de repente o mascote que hoje é o lobo-guará não deveria ser o lobo-guará e de repente o vira-lata caramelo, na tua opinião. Deixa aí nos comentários para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações ali no sininho, compartilhar esse vídeo com pessoas para as quais você acredita que ele vai ser relevante, que ele vai gerar algum valor, além, obviamente, de deixar aqui nos comentários o teu ponto de vista. E aí não importa qual ponto de vista seja, porque a nossa lógica aqui é que a gente sempre está aberto ao debate, e o debate é aquela história, né? No pior cenário ele vai enriquecer alguém, no pior cenário ele vai aumentar o valor e o nível de consciência das pessoas que estão envolvidas nele. Por fim, fica o convite para acompanhar todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal da V4, o V4 News, falando sobre economia, política e negócios. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.